Olá, hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre raiva em animais silvestres. Ele está sendo apresentado por mim, Sharon, e pela minha colega Alexia. Raiva ou hidrofobia é considerada uma zoonose, pois ela é transmissível tanto do animal para o humano quanto do humano para o animal. Ela afeta diretamente mamíferos, tanto domésticos como silvestres. De doméstico podemos citar cães e gatos, e silvestres os principais transmissores são morcegos e saguis. Essa doença é causada por um vírus da família Rhabdoviridae do gênero Lyssavirus, conhecida principalmente por ser uma doença muito contagiosa e quase 100% dos casos letal, pois causa uma infecção aguda no sistema nervoso. Hoje em dia já se tem vacinação contra a raiva para animais e humanos, e a mesma é obrigatória, né? Visando que é uma zoonose letal e já causou muitas perdas sociais e econômicas. Considerando isso, é muito importante a presença do médico veterinário, porque o mesmo realiza as vacinações para que ocorra a erradicação da doença. Mas é importante levar em conta que a vacinação de silvestres é muito difícil. Não é possível ter um controle, você pegar todos os animais livres e fazer a vacinação e o controle da doença. Quando a pessoa ou animal é contaminado com o vírus, o mesmo se aloja no sistema nervoso central e se multiplica até irem parar na saliva, que é a principal forma de transmissão pela saliva. Mas ela só começa a ser multiplicado quando os sinais clínicos aparecem, como febre, dor no corpo, dor na garganta, extrema salivação e distúrbios psiquiátricos. A principal forma de transmissão, então, é pela saliva, pela mordida, e pela mordida depende da forma de contaminação. Se for mais próximo do sistema nervoso central, a contaminação é mais rápida. Por contatos sanguíneos ou com resíduos. Os resíduos, para você conseguir pegar o vírus da raiva com resíduos, o contato tem que ser instantâneo, pois ele não sobrevive por muito tempo longe do hospedeiro. Então, a raiva ela tem 5 fases: incubação, pródromo, período neurológico agudo, coma e morte. A incubação ela tem um tempo variável, mas a média fica de 1 a 3 meses. E como eu falei, também depende de onde foi contaminado. Se for mais perto do sistema nervoso central, é mais rápida. A fase de pródromo, ela dura de 2 a 10 dias e ela apresenta sintomas inespecíficos, como mal-estar, febre, tosse, anorexia, vômito, diarreia, insônia, distúrbios psiquiátricos, e entre outros. O período neurológico são sinais mais objetivos de disfunção do sistema nervoso central, como febre, parestesia, que é quando começa a faltar movimento em algum dos membros, convulsões focais e gerais, hipersalivação e hiperventilação, e acaba levando a uma respiração rápida e irregular. E às vezes para paralisia, que acaba levando ao coma. Dependendo da fase do coma, pode acabar tendo uma parada respiratória. E nessa parada respiratória, se o paciente não estiver com auxílio de mecanismos para conseguir respirar, acaba morrendo. Quando a pessoa ou animal é como já dito antes, a transmissão da raiva ela é
pela saliva, pela mordida, pelo contato sanguíneo e por resíduos, principalmente. A raiva ela só atinge e contamina mamíferos. Desses são conhecidos 4 ciclos de transmissão. São divididos em aéreo, rural, urbano e silvestre terrestre. O aéreo se encaixa os morcegos hematófagos e não hematófagos, que são aqueles que se alimentam e não se alimentam de sangue. O rural são animais de produção, como bovinos, equinos, suínos. E o ciclo urbano ele é composto por cães e gatos principalmente. O ciclo silvestre e terrestre se encaixam os saguis, o cão do mato, a raposa, guaxinins, macacos e entre outros silvestres. O vírus rábico tem formato de bastão ou bala, possui um RNA de fita simples e ele mede de 60 a 180 nanômetros. Ele é composto de um núcleo interno de proteína com ácido nucleico, possui um envelope externo e uma bicamada de lipídios. Os casos de raiva no Brasil entre os anos 2000 e 2017 foram registrados 188 casos. A maioria desses eram homens e moradores rurais. O fato dos moradores rurais serem mais atingidos é pelo fato de morarem próximo à natureza e terem mais contato com animais silvestres. Tanto da contaminação de morcegos com o gado, com equinos. A idade dos acometidos foi de 1 a 82 anos. A faixa etária que foi mais prejudicada ficou entre 1 e 15 anos. Dos animais envolvidos entre os casos 2000 e 2008, ficou 50% e 50% entre cães e morcegos. Já nos anos de 2009 a 2017, já envolveram 4 espécies. 42% foi por conta de cães, 31% morcegos, 15% de macaco e 12% gatos. Dos casos dos sintomas de raiva no Brasil, tivemos 31% tiveram febre, 29% tiveram agitação, 22% parestesia e 18% ocorreu paralisia. Muitas espécies de morcegos são facilmente encontradas no ambiente urbano, onde buscam abrigo e alimento. Como qualquer mamífero, esses animais, caso estejam infectados, podem vir a transmitir a raiva ao ser humano ou aos animais domésticos, independente de sua maneira de fornecimento nutricional. Os morcegos são reservatórios primários da raiva em todos os continentes, exceto a Antártica, abrigando 10 das 11 espécies de vírus rábicos conhecidos. A infecção é transmitida a partir do contato direto com um animal infectado por meio de mordedura, lambedura, arranhadura ou ainda pela formação de aerosóis em cavernas, onde existe grande número de morcegos contaminados com alta concentração do vírus. Além disso, foram relatadas formas de contágio, como pela injeção de carcaças contaminadas, transmissão transplacentária pelo leite, secreções respiratórias e urina. Muitas espécies de A eliminação viral pela saliva se inicia antes dos sinais clínicos nos animais. Entre os sintomas comuns são diagnosticados anorexia, alteração do reflexo, tremores, paralisia, ansiedade, fotofobia, sensibilidade à luz, prostração, perda de peso e isolamento do restante da colônia. É comum ocorrer uma fase de excitabilidade seguida de paralisia, principalmente das asas, o que faz com que fiquem incapazes de voar, mas não os impede de caminhar pelo chão e também não perdem a capacidade de morder. A incapacidade de voo é o primeiro sintoma observado nos morcegos infectados. O surgimento dos sinais clínicos se dá de 1 a 3 dias antes da morte,
mas alguns morcegos também morrem assintomáticos. Todos os sintomas descritos são considerados comportamentos atípicos dos morcegos. Dentre os primatas neotropicais, os saguis se destacam com maior potencial de transmissão do vírus da raiva. Por serem vítimas do tráfico animal, eles acabam sendo comercializados como animais de estimação, e já contaminados acabam passando a doença para os humanos próximos, por mordedura, arranhadura ou contato com os fluidos respiratórios e urina. Os relatos de contágio normalmente são nos momentos de captura e de agressão ao proprietário. Nos primatas, observa-se um período de incubação de 4 a 8 dias. A infecção ocorre da mesma forma que nos quirópteros. O vírus penetra nas terminações nervosas periféricas e, consequentemente, infecta o sistema nervoso central. Os principais sinais clínicos observados foram a falta de coordenação motora, debilidade, prostração, inapetência, hiperexcitabilidade, opistótono e vômito. Foi observada hipotermia, paralisia de membros pélvicos e cauda e morte em 3 a 6 dias após o início dos sinais clínicos. O sagui infectado com o vírus da raiva se torna agressivo, transmitindo o vírus diretamente aos humanos e aos animais domésticos. Tanto os quirópteros quanto os primatas não humanos podem desenvolver anticorpos soroneutralizantes, sem que haja quadro clínico, que sugere que há estado portador nesses animais. A presença de anticorpos nos animais é indicativa de circulação viral e a detecção desses se caracteriza como medida de vigilância epidemiológica. Nos quirópteros, a infecção subclínica se desenvolve da seguinte maneira. O vírus se replica no tecido adiposo marrom, sem invadir o sistema nervoso central por um longo período, sendo essa fase nomeada incubação. Durante a hibernação, o tecido adiposo marrom é metabolicamente ativo e contém nutrientes como lipídios e glicogênio. Além disso, a baixa taxa de mortalidade nos períodos de hibernação viabiliza a sobrevivência dos morcegos. As orientações contra o vírus da raiva são as seguintes. Não manipular animais silvestres, mesmo que se mostrem dóceis ou feridos, sendo necessária a comunicação com os órgãos ambientais responsáveis. Em caso de ferida causada por animal raivoso, procurar imediatamente o serviço de saúde e lavar a ferida com água e sabão, visto que o vírus é sensível a solventes lipídicos. A vacinação de domésticos e de reservatórios é indispensável para o controle do vírus. Devido à preocupação com a doença no Brasil, na década de 70 foi iniciado o Programa Nacional da Profilaxia da Raiva, visando propor atividades de combate à raiva humana por meio do controle da zoonose nos animais domésticos e o tratamento específico das pessoas infectadas. A fiscalização da raiva nos morcegos se destaca quando se consegue conscientizar a população sobre a importância desses animais e os cuidados que se deve ter para evitar contágios, tendo em vista que campanhas de educação sobre saúde são estratégias eficientes para minimizar as chances de contato entre morcegos raivosos e humanos e animais domésticos, principalmente quando os morcegos desenvolvem os sintomas específicos da raiva. Lembrando que os morcegos não podem ser mortos, vistos que estão assegurados pela Lei de Proteção à Fauna. Ainda não há nenhum método que erradique por completo o vírus, mas a vacinação em cães e gatos alcançou um grande resultado ao praticamente erradicar a variante canina do vírus, devido ao uso de vacinas cada vez mais seguras e eficientes. No Brasil, a vacinação de macacos com a vacina antirrábica tem sido realizada em campanhas visando o controle da raiva urbana. A vacinação dos morcegos representa aspectos importantes no controle da raiva, visto que esses são grandes reservatórios do vírus na vida silvestre. Ainda que sejam experimentais, as vacinas mostram grande potencial futuro quanto à prevenção da raiva.